Tudo bem, estamos de volta. Nós vamos fazer então a página 17, que são as questões mais difíceis. Isso não significa que sempre que nós tivermos questões mais difíceis, vocês vão ter a companhia do professor. O professor às vezes vai te abandonar. Então já esteja preparado psicologicamente para entrar nas questões mais difíceis, também desacompanhado. Mas é aí que se apanha e aprende, né, de uma forma desigual. Aquela aprendizagem que tivemos antes é a básica. É aqui que você começa a entender. Você se gradua, você forma uma base. Tudo bem? Daí vem aquela ideia de grau, de degrau, né? Você constitui uma base, é um patamar, não é o único. Quando você resolve uma questão como a 28, a questão número 28 é porque você está em alta velocidade. Você entendeu, já memorizou, você já fez todas as questões anteriores, mais umas 10. Você já está com uma habilidade enorme. Por quê? Olhem lá, vamos pegar a 28. Tornaram. Então, primeiro, lá você trabalhou com singular. Na pós-graduação, a prova te coloca uma forma no plural. Sacaram? Por que no plural? Porque aí as igualdades diminuem. Perdão, as diferenças diminuem. O que era muito contrastante no singular, no plural fica amenizado, fica absorvido. Então você engata a marcha ré e volta para o contraste. Se está colocando tornaram, pense aí, ó. Eu vou conjugar projetando. Então vou lá no presente. Ah, eu torno, ele torna, eles tornam. Esse é o presente do indicativo. Ah, vamos conjugar no pretérito perfeito. Tornei, tornou, tornaram. Está aí. Já achei a forma correspondente. Ó. Pretérito perfeito do indicativo. E se fosse o outro, eu tornava, ele tornava, eles tornavam. Se foi assim que eu aprendi por toda a minha vida, não tem como eu largar disso daí. É difícil olhar para a forma plural e já calcular o que é. Eu subi e desci, ó. Eu torno, ele torna, eles tornam. Eu tornei, ele tornou, eles tornaram. Eu tornava, ele tornava, eles tornavam. E daí você vai perceber que feito 15 minutos, estudou 20 minutos, pronto. Você não tem como errar, porque não tem formas iguais. Nenhuma é igual à outra. E a prova quer o pretérito perfeito. Tornaram. Tudo bem? E daí aparece, do lado, o verbo parecem, que está no presente indicativo. Eu pareço, ele parece, eles parecem. Está no presente indicativo. Parecem é diferente de pareceram. Parecem é diferente de pareciam. Ah lá, e você está no amo, amei, amava. São os 3 tempos mais cabeludos quando você estiver na graduação. Então você percorre 100 questões. 70%, 80% trabalha o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Tá bem? Então, ó, faça bem feito essa primeira base. Tá bem? Porque essa é uma questão de pós-graduação. Já trouxe 2 tempos e os verbos estão no plural. Então temos o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito imperfeito. Aqui está o cérebro de quem sabe. Você fala, professor, por que eu não consigo? E daí é estranho, né? Porque eu vou perguntar para vocês. Daí vai ter um colega do teu lado que responde e você não. E daí você que não respondeu, começa aquela sensação de inveja. E isso é muito ruim, né? Eu falo, ó, qual que é o tempo? O cara do lado fala, pretérito perfeito. Né? E você procurando, subindo, descendo e não achando nada. Dá uma inveja. Então, antes de sentir inveja, pergunte para si próprio, por que ele sabe, por que eu não sei? Está aqui, ó. Sacaram? Ó? Ele tem um conjunto, de forma hábil, ele vai de um para outro, de um para outro, ele tem ancoragem na memória. Ele diz, ó, eu torno, eu tornei, eu tornava. É o amo, amei, amava, que ele estende para as outras pessoas. Brincou uma vez, brincou 10, brincou 15, essa maquininha começa a funcionar na tua cabeça. Amo, amei, amava, ninguém troca. E isso vale para todos os verbos. Não tem como misturar.
tá bem? Ele tem um conjunto e tem estratégias que funcionam em alta velocidade, porque já foi treinado, já se dedicou. Talvez seja esse o problema, né? É uma questão de tempo com esse problema. Você não conviveu com o problema, não sabe resolvê-lo, tá bem? Vamos agora à letra A. Vamos ver o que a prova te oferece. Então eu não vou reproduzir o verbo porque ele está sublinhado. Trabalhavam. Trabalhavam é o pretérito imperfeito do indicativo. Ah, professor, por que é o pretérito imperfeito? Porque não é o presente. Porque não é o pretérito perfeito. Sacaram lá? É uma lei de exclusão. A forma te diz, muito prazer, eu sou o pretérito imperfeito. A desinência do verbo te diz isso. Eu trabalhava, ele trabalhava, eles trabalhavam. O segundo. O segundo transformou-se. É o pretérito perfeito do indicativo. E você tem que achar um no pretérito, outro no presente. Letra A está fora. Letra A não está certa. Letra B. Chegou. Chegou é o pretérito perfeito do indicativo. Contamina é o presente do indicativo. Alternativa B é a resposta correta. Notem que o cara jogou pesado aqui no plural, aqui no plural. Aqui jogou tudo no singular. Sacaram? Olha lá no plural. Aqui, tudo no singular. Para diminuir a proximidade, para ampliar as diferenças, para confundir, para aumentar a confusão. Agora você vai estudar a questão. Resolveu, agora estude. Na letra C. Na letra C, não é hora de saber essas coisas. Mas serem é a forma do infinitivo chamado pessoal. É algo que a língua portuguesa desenvolveu. No francês não tem, no espanhol não tem, no italiano não tem. E nós, usuários da língua portuguesa, temos o privilégio de ter o infinitivo impessoal e termos também o infinitivo pessoal. E quanto mais classificação, mais difícil é. Sacaram? E aí sim sem direito a reclamar. Falar língua desgraçada, né? Os outros não têm, a sua desenvolveu isso daqui. Um recurso a mais. Só que agora, como você é estudante, você começa a praguejar. Língua desgraçada, né? Quando você usa é bonito, é um recurso. Quando você tenta entender, é um estorvo, é um obstáculo. Né? Então comece a conviver com mais harmonia. Isso vai ser o tempo todo. Infinitivo pessoal e causam presente do indicativo. Na letra D de dado. Na letra D de dado, o todo mundo sabe, presente indicativo, e constituem também é presente do indicativo. Constituem, constituíram, constituíam. É tudo diferente. Constituem, presente do indicativo. Constituíram, é outra coisa. Constituíam, é outra coisa. É o amo, amei, amava. É isso que você está brincando, só que agora é plural. Por isso que embaça um pouquinho. Está com dificuldade no plural? Volta na graduação. Volta naquilo que você já treinou bastante, que está funcionando. Tudo bem? Ele constitui, eles constituem. Ele constituiu, eles constituíram. Ele constituía, eles constituíram. É isso que é bacana. Professor, eu não consigo. Volta para o eu. Volta lá na ancoragem que a escola criou na tua cabeça. Está pronto na tua cabeça. Na letra E, olhem lá. Reproduz presente do indicativo e podem presente indicativo. Sacaram? E isso que é bacana você entender. Professor, por que é o presente indicativo? Por causa da forma. E essa forma é diferente dos outros tempos. E isso se aprende comparando, contrastando. Por isso que eu tenho que colocar o podem do lado do puderam, do lado do podiam. Que só contrastando é que eu vou entender que um é presente e outro não é. É aí que eu começo a entender forma e classificação. Né? Aí que vem toda uma noção que não é tanto do uso. Quando que eu uso? Não. É só a forma e a classificação. Tá bem? A questão 28, então, é aquela questão que você tem que dizer que ela é grandiosa. O tempo que ela me leva numa prova, né? O nível de acerto dela. É isso que eu tenho que pensar.
Tá bem? As outras foram mais magras, mais tranquilas. Vamos agora observar como que a prova vai produzir novas dificuldades, né? Vocês vão pegar agora a questãozinha número 29, e na questão número 29 aparece um tempo problemático. Participem. Olha lá, estão notando como o tempo plural começa a aparecer? Participem. Isso dificulta. Mas você está num tempo que não é o presente indicativo. No presente indicativo você diria, eu participo, ele participa, eles participam. Se você tivesse no presente indicativo, ficaria participam. Ok? Isso é presente do indicativo. Participem é que eu participe, que tu participes, que eles participem. Participem é o presente do subjuntivo. Para quem não entendeu o método de estudar e aprender, olha as igualdades. Só fala, mas que coisa, professor, tudo igual. Quem entendeu e já está percebendo que aí é o segredo, tem que dizer o contrário. É tudo diferente, né, professor? Claro, tudo diferente. Chamar o Luiz de Luísa pode gerar uma grande ofensa. Antônio de Antônia. Você falar que uma letra não é nada? Claro que é. Pode gerar uma briga, uma discórdia. Então, uma letra é mais do que suficiente. Sacaram? Está aí a diferença. Se eu não olhar na diferença, eu não entendo. Mas há algumas ancoragens na minha memória. Eu participo. Eu sei que é o presente. Eu participo, ele participa, eles participam. É aí que eu vou criando as diferenças. Tá legal? Você está atrás, então, do presente do subjuntivo. Vamos atrás do presente do subjuntivo. Letra A. Às quais todos se submetem. Às quais todos se submetem. Olha lá, eu vou para a minha cabeça e digo, eu submeto. Ele se submete. Eles se submetem. Submetem, então, está no presente do indicativo. E como eu estou resolvendo e estudando, eu fico imaginando como ficaria o verbo submeter lá no presente subjuntivo, para observar as diferenças. Coloca o quê? Que eu submeta, que eles submetam. Mas não caiu submetam, caiu submetem. Submetem é presente do indicativo. Na letra B, que os cidadãos tenham, está aí. Que eu tenha, que tu tenhas, que eles tenham. Esse é o presente do subjuntivo. Na prova, a alternativa B era a resposta correta. Na letra C, devem, presente do indicativo. Eu devo, ele deve, eles devem. Permitiu, pretérito perfeito do indicativo. Ele permite, ele permitiu, ele permitia. Quem casou com a letra D está fora de controle. Sacaram lá? É praticamente irreversível. A pessoa entrou num processo que não volta nunca mais. Então é aí que você começa a entender. Ó, há questões para errar e outros que não dá para errar. O permitiu, então, é a noiva que vai causar surpresa na lua de mel. Não é? Você não pode sair grudando qualquer alternativa. Quando erra no presente indicativo, pelo menos está mais ou menos perto. Agora, o pretérito perfeito está muito distante. Não pode casar nunca com uma letra D. Sacaram? Então, eu tenho que sentir quais são as alternativas mais confusas, o porquê da confusão, e outros eu não posso nem observar, nem olhar. Gastar os olhos na letra D seria uma perda de qualidade. Você não está entendendo o seu papel na prova. Não é? E a letra E diz lá, e continua. A letra E continua, presente do indicativo. Tá legal? Então seria bacana você pegar uma máquina de raio-x, tirar uma chapa disso daí e entender que a prova configurou a questão assim, ó. Letra A, presente indicativo. Letra B, presente subjuntivo. Letra C, presente do indicativo. Letra E, presente indicativo. Aí que é bacana você olhar para a banca e falar, é assim que você quer me enganar?
Sendo que a letra D você não podia errar, porque é um tempo completamente fora. O presente indicativo e o presente subjuntivo é uma letra que gera a diferença. Por isso que a prova vai lá e faz questões com esses dois tempos, porque elas geram uma dificuldade de distinção. Uma letra só é a diferença. Tá bem? Nós vamos fazer agora a questão número 31. Vamos fazer a questão 31 e daí voltamos para a questão número 30. Vamos à questão agora número 31. A 31, ela te apresenta um fato muito importante, que é o imperativo. Tá bem? O imperativo eu falo hoje, daí me calo para quase todo o curso, e lá na conjugação verbal, tá bem? Você já vai estar chegando perto do Papai Noel, vocês não vão acreditar nisso. Papai Noel já vai estar nas ruas, mais ou menos, aquele clima de verão no Brasil tórrido, e o professor falando do imperativo, tá bem? Antes de falar do imperativo, veja a beleza do imperativo na nossa vida, tá legal? Se você vai dizer assim, ó, pega e pegue. Qual que é a diferença entre pega e pegue? Sacaram? Ó, na gramática, a diferença é que pega, o sujeito oculto é tu. O pegue é a ordem para o você. Na nossa vida, olha que bonito isso, né? No português do Brasil, que mesclou o tu e o você, e isso está em nós completamente mesclado, a ponto de uma artista criar uma música, Eu Te Amo Você. Sacaram lá? Aí que você vê que o amor já está estragando a pessoa. Ela usa as duas pessoas ao mesmo tempo. Né? A Marina Lima, ela canta essa música, ó, Eu Te Amo Você, colocando os dois pronomes que dentro de uma gramática não pode se bicar, eles não podem conviver. Ou você trata a pessoa por tu, ou você trata a pessoa por você. Não pode ter as duas ao mesmo tempo. Então é bacana você notar que na linguagem do brasileiro, né, você pega o século XVIII, século XIX, que é o momento de formação disso, você usa o pega, tudo bem? Quando você estiver numa situação desprivilegiada, ok? Você vai pedir um favor para mim. Né? Você fala, por favor, como que você daria essa ordem para mim? Ah, não é uma ordem, é quase um pedido, é quase uma súplica. Ô professor, por favor, ó, pega o material e me entregue. Né? Esse me pega o material é exatamente isso. Você está numa situação não de ordem, mas de pedido. Você está como numa relação desprivilegiado, você está mal na jogada. E o pegue você usa quando? Quando você está olhando para uma criança, por exemplo, você já usou todos os recursos, menos bater ainda, né? Você está segurando lá tal. Você fala, moleque, vem aqui. Ou você, né, lá, você vai dizer, pegue isso agora, é a hora da ordem, é a hora imperiosa da ordem. Você quer agora dizer que você tem o poder. Então, é bacana você perceber delicadezas como essa. Quando que você usa uma ordem como dá ou dê? Ó, dá uma olhada aí. Ó, dê uma olhada aí. O dá, gente, nós usamos, né, lá, na gramática é assim, o dá é para o tu, o dê é para o você. É isso que nós vamos estudar lá no imperativo. Mas na vida, comece a reparar isso. Quando você está desfavorecido na situação, você usa dá. Dá isso para mim, vai, por favor. Sacaram lá? Você está numa situação de pedir. Então você está desfavorecido nessa hora. Agora, quando você estiver dando ordem, mandando ver, dê isso agora, moleque, senão você apanha. Sacaram? Na educação das crianças e tal, né lá. É bacana perceber que nós jogamos fora toda a gramática e sutilmente vamos do dá para o dê para mostrar tons diferentes. Aqui você está ferrado. Aqui você está mandando. Aqui você está pedindo. Aqui você está ordenando. Sacaram? Aqui está por baixo. Aqui você está por cima. Né? Mas isso a gente faz sem ter a consciência. Daí vem a gramática e gera um tom monocromático nisso aí. O tu vai gerar a forma pega e o você vai gerar a forma pegue, ponto final. Ela apaga, né, a beleza da língua portuguesa no Brasil.
Ela fala, isso aí é coisa de louco, é gente sem controle, é gente... Sacaram? E tem toda uma sutileza, uma sofisticação nesse uso que não vale para a prova. Ao contrário, se você levar a sua selvageria para a prova, a sua condição de nativo da língua portuguesa, você está ferrado. Né? Porque lá ou é isto, a depender da forma de tratamento. E no dia a dia o que mais fazemos é misturar as formas de tratamento. Tá legal? Só que nesse momento, não é para você aprender a usar o imperativo. Sacar? Não, chegar um dia em que nós estivermos conjugando o verbo, e você vai aprender quando se usa sai e quando vai ser saia, por exemplo. Quando que vai ser vem ou venha. Aí tem todo o trabalho de você entender as formas, né, do verbo. Agora você tem que identificar que faça, é uma ordem que você está dando. Né? Faça isso com a cabeça de um macaco. É uma ordem, está usando a forma do imperativo. E isso se repete na alternativa da letra B. A hora que ela te dá essa ordem, ó, saiba que valores devem ser respeitados. Então é por isto que essa é uma questão cavalar, muito difícil, porque ela é fora da história, fora da rotina, ela não ocorre toda hora. É uma questão muito exótica, muito esporádica. Identificar o imperativo, tá bem? Parece tudo, menos que é o imperativo. Tá legal? Por isso, você já sabe que é uma questão muito difícil. E na questão número 30, vamos falar ali de um probleminha que você tem na língua portuguesa. Nós temos o verbo vir, que é arqui-inimigo do verbo ver. É bonito isso, né? Por exemplo, verbo vir, ó, presente indicativo. Você diz, eu venho. Eu venho. E o nós? Como que você diria? E aí, a boca fecha, a língua trava, a memória não te diz nada. Há um vazio na alma nesse momento. O verbo ver fica assim, ó. Eu vejo, nós vemos. Sem problema, flui. Tá certo? Olha lá, não há problema nenhum. Vamos agora passar um risco e vamos para o pretérito perfeito do indicativo. No pretérito perfeito fica, eu vim, ontem nós viemos. Ontem eu vim, ontem nós viemos. Flui que é uma maravilha, não tem problema nenhum. E o verbo ver, ontem eu vi, ontem nós vimos. Isso está na memória de todo brasileiro, isso vamos aprender. Agora, você tem que aprender isso aqui, ó. Que o verbo vir ficaria, eu venho, nós vimos. E devido a esse choque entre o pretérito do verbo ver e o presente do verbo vir, por causa disso daqui, uma das formas morreu. Uma das formas não existe na nossa memória. Sacaram? Você vai dizer, ó, eu venho, tu vens, ele vem, nós, trava na hora. Dá vontade de dizer assim, eu venho, nós viemos. Não. Eu já falei para vocês que trocar o amo por amei gera brigas. Você é capaz de apanhar, aparecer com o olho roxo. Né? Trocar o amo por amei, o presente, mas é isso que nós fazemos. Nós usamos o viemos no lugar do vimos. Este é o brasileiro. Sacaram? Quando falar do jeitinho e tal, é mais ou menos isso. Em vez de conjugar a forma igual, nós usamos essa forma aqui e ali, ó, no presente e no pretérito. Tá legal? Se no dia a dia você diz assim, ó, eu venho por meio desse documento solicitar, o que você diria aqui, ó? Você tem que dizer, se venho por meio desse documento, vimos por meio desse documento solicitar. Vocês nunca receberam cobrança em casa? Quando geralmente você recebe cobrança em casa, numa fase inicial, o departamento de cobrança, o departamento lá da loja, da empresa, ela vem e lança aqui, ó. Vimos por meio dessa solicitar a presença de Vossa Senhoria, nosso departamento, né, financeiro. Sacaram lá? Quem recebe cobrança vai receber assim, ó. Daí daqui a alguns meses, você não deu um retorno, daí é o departamento jurídico. Vimos por meio dessa solicitar a presença. Olha lá, ó.
Em vez de dizer eu venho por meio desta, nós vimos. Não há brasileiro que conjugue isso. Eu só vejo em cartas comerciais. Sacaram lá? No famoso vimos por meio desta. Só que, no resto da vida, usamos viemos no lugar do vimos. Então peguem aí para vocês entenderem a pergunta da prova. Ó. Questão número 30. Considerando as recentes técnicas, os meios e os problemas que envolvem os crimes de informática e a ação da perícia criminal sobre evidências de delitos dessa natureza, vimos, igual dizer assim, ó, eu venho sugerir a adoção, ou seja, em vez de venho, eu, troca para nós. Nós vimos sugerir a adoção de protocolos para coleta, manipulação, exame e preparação do laudo pericial. Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical se a forma verbal nós vimos, do presente do indicativo, fosse substituída por viemos no pretérito perfeito do indicativo. Então, na prova, essa é uma questão do CESP, essa é uma questão que não tem alternativas, né? Você olha para a questão e fala caso ou não caso, ou se afasta, né? Então, essa é uma questão E de errada. Na prova, você tem que colocar no gabarito E de errada. Eu não posso trocar o vimos por viemos. Eu não posso trocar o presente pelo pretérito. São ideias completamente diferentes entre dizer nós vimos e nós viemos. Aí que você tem que perceber, no dia a dia, nós apagamos a diferença. Mas você sabe que em qualquer outro verbo, você nunca diria, ó, nós vemos o problema, nós vimos o problema. São ideias diferentes, são momentos diferentes. O vimos, que é o verbo vir, no presente indicativo, é um tempo extinto. É uma forma extinta na nossa memória. E a prova vai lá e te pergunta, posso trocar o vimos por viemos? Claro que não. Você trocaria o amo por amei? Claro que não. Trocar o presente pelo pretérito são intenções completamente diferentes. É isso que você começa a entender. A banca, ela nunca vai trabalhar aquilo que você já sabia. Aquilo que em estado selvagem nós dominaríamos. Ela trabalha as nossas lacunas, as nossas fragilidades. Ok? Vamos observar em que lugar que nós estamos agora. Vamos lá. Nós estamos quase terminando aquilo que eu vou chamar de base teórica. Tá bem? Você está criando uma base teórica que algumas provas já vão lá e falam, vamos fazer questão aí já. Se a base teórica é frágil em quase todos os usuários, já vamos fazer questão aí. Tá bem? Você tem que dominar obrigatoriamente preposição. Precisamos dominar a preposição. Segundo, precisamos ter noções de regência verbal, VTD e VTI. Precisamos ter noções sobre os tempos verbais. Por quê? E agora que vai começar a brincadeira, tá bem? É agora que você passa um risco e fala assim, quais são os capítulos que caem numa prova? Então nós vamos começar aí, ó. Crase, a voz passiva, o uso do lhe na língua portuguesa, concordância verbal, regência propriamente dita. Professor, mas qual que vai ser a diferença entre a regência 1, que você está compondo hoje, e a regência que nós vamos estudar lá? Aqui está tendo noções globais. Lá você vai estudar o verbo assistir. Lá você vai ter que estudar um verbo problemático. Tudo bem? Lá, quando você chegar no verbo assistir, você tem que ter noções do que é um VTD, VTI, para poder trabalhar o verbo problemático. Tudo bem? Aqui fica a noção teórica. Lá vai ser o estudo particularizado. É aí que você vai com uma pinça pegar o verbo problemático que produz a questão do concurso. Tá bem? Você vai notar que um dos problemas da língua portuguesa é o uso da preposição antes do que. E aí você já vai estar no período composto. É exatamente aqui que se passa uma linha
e se divide o curso. Período simples, crase, voz passiva, lê, concordância, regência. Daí, quando você estiver olhando o de que, quando pode, quando não pode, quando é proibido, quando é obrigatório, aí você já está numa outra instância, mas o problema é o mesmo. É regência, é preposição, os problemas não mudarão. Agora, o problema é o lugar, que sempre vai se alterar. É aí que nasce uma outra habilidade. Nessa base, falta o quarto elemento, que é a particularização do problema, que é o domínio da preposição a. Tudo bem? Você fala assim, professor, qual que é o primeiro capítulo para uma pessoa adulta com pressa e sem paciência? Sacaram? Era eu, com 20 e poucos anos, era eu. Falando assim, ó, eu tenho que aprender português para amanhã, não é para daqui a pouco, né? Para a aula de amanhã. Eu, professor adulto, né, já sou impaciente por natureza e ainda por cima profissional, desconhecendo a matéria com a qual eu ensinava. Né? E aí que você começa a perceber, ó, essa foi a porta de entrada para mim na língua portuguesa. O restante é uma configuração que vem em conjunto, mas o domínio começa na preposição a. É aí que você vai perceber que esse conjunto que nós começamos a construir, aí sim começa a ter toda uma substância diferente. Tá bem? Então vamos observar que aqui você tem a base teórica e aqui você tem os tópicos gramaticais. Tá bem? Quando nós mudarmos de apostila, vai aparecer o item 5, que é o item da conexão. Para você entender tudo isso funcionando bem, você tem que entender como que as orações vão se conectar. Então há uma base que, se ela não existir na tua memória, a outra não funciona. Então isso fica simples de entender, porque às vezes você erra uma questão do outro lado. É porque essa base não está funcionando. E a Fundação Carlos Chagas, em particular, vocês notaram isso? Ele fala assim, ó, o candidato que está aqui comigo, prestando uma prova, pagando inscrição e tudo mais, ele vem sem essa base funcionar. E ela produz ali mais ou menos 3, 4 questões em cima da teoria disso aqui. Só trabalhando isso daqui. Fora as questões de crase, de voz passiva. Sacaram? É aí que é bacana entender. Professor, onde que eu estudo isso daqui? Nas questões da prova. A questão é o melhor material didático. Vá da prática para a teoria, você que é adulto. Você que já não tem muita paciência para as coisas. Vá sofrendo na questão, acertando, dando risada, errando, chorando. E lá nas questões é que isso passa a ter uma relevância quando você abrir uma gramática para estudar. A hora que você abrir uma coisa para estudar, você fala, agora eu estou entendendo por que eu preciso estudar. Porque a questão não se resolve na base. Sem essa base teórica não funciona. Tá bem? E aí que você está percebendo. É isso que nós estamos construindo nesse primeiro momento. Tá legal? O capítulo que nós abrimos agora é o capítulo, então, que você tem que perceber que há duas formas evidentes de aprender. Olhem lá. Você tem na língua portuguesa o som A. Imagine isso, ó, som A. Que é isso que o brasileiro tem. O brasileiro ouve e fala o som A. Mas o som A pode ser um artigo, o artigo a, ou até o plural as. Pode ser um pronome pessoal, a, as. Pode ser um pronome chamado demonstrativo, a, as. Pode ser a preposição a, e pode ser também o verbo haver, quando você conjuga, né, lá, e diz a. Sacou que desgraça? Você olha para isto e conclui uma coisa muito óbvia. Né? Você vai estudar isso hoje e por todos os dias que aqui estivermos. Você vai estar lá no último dia, ortografia. Está lá. A briga entre o verbo haver e a preposição. A hora que você vai escrever acerca de, está aí. Ou sabe usar a preposição, ou o verbo haver, ou vai ter graves problemas. Tá bem? Então, a partir de hoje, você já está sacando o porquê de dominar a preposição a. Nenhuma outra preposição
tem tamanha concorrência. A preposição de, você tem o verbo dar que fica de. Mas é muito simples distinguir preposição de do verbo de. A preposição por. A preposição por tem até o verbo por acentuado para não ter diferença. Então a concorrência aqui, se tiver, ela é muito branda. Ela é mínima, para não dizer inexistente. Tá legal? Você tem a preposição para, que o verbo parar perdeu o acento, né? Na nova ortografia, o verbo e a preposição não tem mais acento diferencial. Agora é cada um por si se vire. Para a preposição, para verbo, são iguais. Mas sacaram lá, se houver concorrência e há, é uma dupla forma. É muito diferente o uso de um e de outro, né? Os verbos são muito ímpares, muito absolutos na frase. Por isso que não dá para misturá-los, tá bem? Daí você pega uma preposição com a preposição com. Não tem concorrência. Você pega a preposição em. Não tem concorrência. Por isso que as outras são facílimas e ela, a preposição a, é a mais difícil, é a que exige mais habilidades. Já observando que as concorrentes têm flexão, têm variação, tem feminino, tem masculino, tem singular e plural. E essa criatura aqui, ela é diferenciada, porque ela não tem plural, não tem feminino, não tem masculino. Ela é só preposição a, ponto final. Tá bem? Se você me perguntasse, professor, qual que é a primeira lição de língua portuguesa? Sacaram? Ó, essa é a primeira lição de língua portuguesa. Vamos estudar tudo isso? Não, não dá para estudar tudo isso. Se eu estudar tudo isso, você, né, vai ter um colapso nervoso. Então, você vai estudar comigo dois importantes elementos. A preposição a e o artigo a. Pronome pessoal, você estuda no capítulo dos pronomes. Pronome demonstrativo, você estuda na crase. E verbo haver, você começa a estudar na concordância verbal. Sacaram? Então é um capítulo disperso que gera grandes dificuldades na nossa vida. Vamos então observar esse primeiro momento que eu chamaria de porta de entrada. Tudo bem? Porta de entrada na língua portuguesa. Você tem a palavra a, e ao dominar a classificação da palavra a, muda-se a qualidade de vida. Sacaram? Você passa a ser uma pessoa mais feliz quando domina a palavra a. Nós vamos hoje estudar a preposição a e o artigo definido feminino a ou as, seu plural. Preposição mais o artigo definido feminino. Né? Já que você tem essa classificação, vamos aproveitar para usar. Ela está aí na tua memória. Ok? Qual que é a diferença já visual que ao olhar para a preposição e artigo você percebe? Que a preposição é uma classe invariável. A preposição nunca vai para o plural, nunca tem masculino, feminino, nada. Ela é uma criatura que não se flexiona. Ela é única, é uma peça única, absoluta. Já o artigo definido feminino, ela é 100%, o artigo é 100% variável. Tem masculino, tem feminino, tá legal? E façam dessa lição a lição que te transformou. De uma pessoa que sabia o português de forma intuitiva, de profunda leitura, você leu muito, sabe muito, mas não dominava a estrutura do idioma. É isso que a escola não conseguiu pôr na nossa cabeça. O domínio da combinação, o domínio da vinculação, o domínio da sintaxe. E o que é mais legal, a letra A é a primeira letra do alfabeto, gente. É simbólico isso. Né? Você pega as 26 letras, a letra A é a primeira, por coincidência ou não. Ok? Outra coisa, a letra A é próxima ao som que você emitiu ao nascer.
É bacana perceber isso, né? Aquela imagem de que o médico bate na bunda da criança não existe, tá? Eu já participei de 2 partos importantes e a criança já nasce chorando. Eu ficava esperando o médico dar um tapa na bunda das minhas filhas para invadir a cena, né? Falar, com ela não, que é isso, que violência, né? Mas não aconteceu nada. A hora que já puxou e chorou, você dá graças a Deus que chora, né? Não há nenhuma agressão. E é muito importante perceber, você veio ao mundo e a primeira coisa que você falou foi a letra A. Então talvez você não tenha dado a ela a atenção necessária. E para você, esotérico, sinta que a letra A tem a forma piramidal. Isso é importante também para você entender o elo que você vai criar com o além, com o sobrenatural. Tudo vai mudar. Você vai olhar para o espelho e vai dizer, estou mais bonito. Você vai olhar a tua conta bancária e vai dizer, estou mais rico. Se souber, principalmente, classificar a preposição A. Qual que é a teoria? Olha que loucura, gente. Por isso que eu chamo, são ilhas de teoria. Rodeado de muitas questões de concurso. Você vai ter infinitas questões de concurso em cima disso daqui. Uma varia, a outra não. Tá bem? Analisem comigo a primeira frase. Vamos lá. Ele foi a julgamento. Nesse momento, na tua cabeça, se você estivesse dentro de uma gramática, tá bem? Dentro de uma gramática, você está em qual capítulo? Eu quero que você esteja no capítulo da morfologia. Você está dentro do capítulo da morfologia. Você está pegando as palavras e alojando a palavra em um casulo, em um albergue, em alguma casinha. Então eu quero que você olhe para esse A e dê uma casa para esse A. Ele foi a julgamento. O que é esse A? Você vai notar que nós vamos trabalhar com 50 As, 500 As. Não é o A que te dá a resposta. Não adianta ficar olhando para o A. Se você ficar olhando muito tempo para o A, é capaz de sofrer hipnose. Né? Ficar aí com o olho vidrado, paradão, não vai entender nada. Não é o A que produz a classificação. Olha que loucura. Olha a periferia. Você vai olhar para a palavra julgamento e vai entender rapidamente que ela é uma palavra macho. Não é masculina. Masculina a gente dá até uma relaxada às vezes. Então fala a palavra macho, que é para dar mais intensidade à masculinidade da palavra. E o que é bacana, você não tem dúvida sobre o sexo das palavras. Quando você for para a morfologia, você vai ter basicamente 2 gêneros. Ou a palavra é feminina, ou a palavra é masculina. E isso está dicionarizado. Todo dicionário está lá, substantivo feminino, substantivo masculino. Está documentado o sexo da palavra. Quem tem problemas com sexualidade somos nós. Né? Somos nós que temos. Você olha a pessoa, você fala, aquele é homem, e tem uns que você olha que você fala, o que é aquilo, meu Deus? Né? Você fala, mas não tem uma definição cabal. Quem tem problemas de sexualidade não é propriamente a palavra. A palavra ou é macho ou é fêmea. Por isso que você não tem dúvida. Abstrai a palavra na memória. Julgamento é uma palavra que você diz, o julgamento foi feito, bom julgamento. Julgamento é macho. E antes de uma palavra masculina, observe isso. Você nunca usa um substantivo, você nunca usa um artigo feminino. Nunca se usa um artigo feminino antes de palavra macho, antes de palavra masculina. Tudo bem? Então você está diante de uma palavra macho, o que você conclui? Que você nunca vai conseguir nesse lugar usar um artigo fêmea. É óbvio. Esse A não é artigo. Porque artigo definido feminino, eu uso antes de substantivo feminino. E não de substantivo macho. É por isso que alguns olham para esse A e diz, esse A é uma preposição. E é bom você frisar que é só preposição. Porque o assunto que já vem grudado, de imediato, você já sabe, é o tal do acento grave em cima do A, que é um dos prazeres e um dos horrores de quem usa a língua portuguesa. Tá bem? E daí você vir aqui e colocar NHC
é um dos prazeres da vida. Em vez de ficar com a mão boba, falando assim, coloca ou não coloca o acento? Vai ou não vai? Não vai. Coloca aí nosso selo de qualidade total. Não há crase. Sacaram lá? Nosso selinho, você coloca em cima desse A, não há crase. NHC. É o nosso ISO 9000 da crase. É qualidade total. Você vai lá e fala, ó, não tem crase, não pode ter crase. Por quê? Aí que está o segredo, gente. É aí que eu chamo de prática e de teoria. E é o que nos falta, gente. Pense no futuro, pense no amanhã, não só em você, mas nos seus filhos, nos seus netos. Você tem a chance de um dia sentar para uma criança com 10, 12 anos e começar a explicar uma coisa desse tipo. Eu estou esperando minha sobrinha vir perguntar, tio, eu estou entrando na classe para aprender. Estou esperando lá, né? Já trabalhei com ela tantas coisas, verbo transitivo, mas esse é o momento mágico no seu idioma. A hora que você olha para esse A, e primeiro vem a lei da selva. Nesse A nunca haverá o acento grave. Esse é o lado prático, que a vida vai te julgar por causa disto. Não é só a vida da prova, é a vida quando você estiver escrevendo. Mas a beleza está aqui atrás, ó. Por que esse A não recebe acento grave? Né? Esse A não recebe acento grave porque crase é acasalamento, é junção de corpos. É uma coisa muito bonita, né? E aqui não houve essa junção de corpos. Esse A é só preposição. E a partir daí vocês vão ver quantas coisas importantes passam a ocorrer. É nesse momento, por exemplo, que numa construção como essa, ó, a essa mulher, depois que você aprender que antes do essa nunca cabe artigo, esse A nunca é artigo, antes do essa, o A nunca vai ser artigo. Pode ficar tranquilo, é para o resto da vida e pode ter certeza que sempre será assim. Esse A, portanto, é só preposição. A hora que você aprender isto, nossa, dá para pegar o selinho e já vir aqui, ó. NHC. Não há crase. Mas não é só isso, gente. Essa estrutura vai te ensinar 1 milhão de coisas. Daí nascem noções de crase, de concordância, de regência, de preposicionamento, de troca por pronomes. Numa frase como a essa mulher, cabe o trabalho, qual é a função sintática, ó a mudança, hein? Qual é a função sintática da mulher? E aí vai ser muito importante você entender que por dominar a preposição e saber que sujeito é um termo que não vem preposicionado, sujeito é um termo que não vem preposicionado. E a hora que você fala que esse A é preposição, você começa a ter agora resultados da sintaxe. Resultados da sintaxe. Ou seja, esse A, então, preposição, essa mulher não é o sujeito da frase. Aí já é uma coisa que você saiu da morfologia e entrou na sintaxe, que é a hora do jogo. Esse A não tem crase. Isso é da sintaxe, ó. E se um dia você chamar a essa mulher de objeto indireto, parabéns, você matou a charada. O trabalho é o sujeito e na ordem direta a frase ficaria: o trabalho cabe a essa mulher. Se a cada aula eu vier e disser isso para vocês, vocês vão entender que isso é o necessário, principalmente para quem for fazer uma prova cuja banca seja a Fundação Carlos Chagas. Esta é a frase que você tem que decifrar. Qual que é a porta de entrada? A preposição A. Sacaram? E agora nós vamos começar a construir isso. Então, na nossa próxima aula, na semana que vem, venham com o material. Tá bem lá? O material que hoje nós já fizemos um trabalho interessante. Vocês todos trazendo o material, vocês vão perceber que esse material vai trazer um conjunto de questões
muito importantes para a sua percepção do fato. Na próxima aula é o estudo da palavra a e a crase. A crase já vem colada, tudo bem? Então você vai dizer assim, puxa professor, mas logo já você vai revelar nela como que a novela vai terminar? Porque a crase é o capítulo que deveria ser o mais sagrado, o mais importante. E como nós somos pessoas adultas e precisamos dessas informações com grande relevância, você está trazendo para frente. São essas grandes questões que você não pode adiar. Temos que trabalhar o quanto antes, tá bem? Então, na nossa próxima aula, palavra a e crase, traga o material, porque nós vamos trabalhar muito na teoria e também na prática, tá bom? Boa semana a todos e até lá.